Oi, gente, na aula de hoje a gente vai ver mecanismos de tradução, ou seja, como que a molécula de RNA consegue servir como molde para a produção de uma proteína. Bom, então, objetivos de aprendizagem da aula de hoje. Primeiro, a gente vai ver as moléculas e as organelas relacionadas no processo de síntese de proteínas e também os mecanismos de síntese de proteína a partir de uma molécula de RNA mensageiro. Acho que praticamente todas as aulas de processos biológicos eu falo isso para vocês, né? Este é o dogma central da biologia molecular. Então, aqui a gente tem o DNA, que é a nossa macromolécula que guarda todos os nossos genes, todas as nossas informações genéticas, que codificam todas as nossas características. Essa setinha aqui, ó, significa que o DNA ele consegue se replicar ou se proliferar. A gente já viu o processo de replicação do DNA. Também vimos que através do processo de transcrição, o DNA ele serve como molde para a produção de uma outra macromolécula, que é o RNA mensageiro. Na aula de hoje, a gente vai ver como que o RNA serve como molde para a produção de uma proteína. Então, já vimos várias vezes que o que difere uma célula de outra célula é a expressão gênica e, consequentemente, o conteúdo proteico, né? Já falei várias vezes para vocês que o DNA, então a molécula de DNA, é igual em todas as nossas células. O que difere é justamente o conteúdo proteico. Então, hoje a gente vai ver como que ocorre a produção de proteína nas nossas células. Este mecanismo se chama tradução. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Mecanismos de tradução. Bom, então aqui a gente tem o DNA. Cada pedacinho do DNA é um gene diferente, né? Isso vocês já sabem. Então, temos vários genes. Esse gene, ele pode ser expresso em RNA. Então, sempre vai ter uma fita molde de DNA, que é ao lado 3 linhas, 5 linhas. Então, neste caso aqui, essa é a fita molde de DNA. E essa fita molde de DNA vai determinar a sequência de RNA mensageiro, ok? Vimos isso na nossa última aula, processo de transcrição. Esta sequência de RNA mensageiro, ela carrega um código, ela codifica uma proteína. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Como que o RNA mensageiro codifica uma proteína? Só que, percebem que a gente está falando uma língua diferente? Já vimos que o RNA é formado por nucleotídeos e a proteína é formada por aminoácidos. Isso significa que para o RNA induzir a produção de uma proteína, precisa ocorrer uma tradução. Então, por exemplo, se você for conversar com uma pessoa que fala em alemão, uma pessoa que fala alemão, você vai precisar de um tradutor, né? Porque são linguagens diferentes. Por isso que se chama tradução. Do nucleotídeo para a proteína são subunidades diferentes. Este processo se chama tradução justamente por causa disso. O RNA mensageiro tem como subunidade o nucleotídeo e a proteína tem como subunidade o aminoácido. E é justamente isso que mostra aqui nesse slide. Então, já vimos que cada pedacinho aqui do RNA é composto por um nucleotídeo. E aí existem 4 tipos diferentes de nucleotídeos, né? Então, a gente pode ter nucleotídeo cuja base nitrogenada seja adenina, ou citosina, ou guanina, ou uracila, no caso do RNA. Este nucleotídeo, ele vai servir como molde para a produção de uma proteína.
Qual é a subunidade da proteína? Aminoácidos, né? Então, a proteína é uma cadeia com um monte de aminoácidos. Cada bolinha dessa daqui é um aminoácido que vai formar uma proteína. Já vimos também que existem 20 tipos de aminoácidos. Destes 20 tipos, 9 são chamados de aminoácidos essenciais, ou seja, aminoácidos que a gente precisa consumir, eles são essenciais na nossa dieta, e os aminoácidos não essenciais, que são os aminoácidos que o nosso próprio corpo consegue produzir. E aí aqui eu coloquei para vocês a lista de todos os aminoácidos. Então, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, geralmente termina com ina. Só algumas exceções, como no caso do triptofano. Mas aqui a gente tem representado todos os 20 aminoácidos que são utilizados para a construção das proteínas nas nossas células. Então, existem só 4 tipos de nucleotídeos que vão servir como molde para a construção de diversos tipos de proteínas que apresentam apenas 20 tipos de aminoácidos. Então, esse processo de tradução, ele tem que ser feito através de códigos. O que são estes códigos? Então, aqui, nessa imagem, tem uma fita de RNA, que é o RNA mensageiro, né? Que é aquele RNA que foi construído a partir do DNA. Então, cada pedacinho aqui é um nucleotídeo com uma base nitrogenada diferente, certo? Então, aqui, guanina, citosina, uracila, adenina, citosina, guanina e assim por diante. Este código do RNA se chama códon. O que é um códon? É uma sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA. Então, a cada trinca, a cada trio, eu tenho um códon. Então, vejam o tamanho dessa fita. Tem um monte de nucleotídeo, um monte de base nitrogenada. A cada 3, a cada trio, eu tenho um códon. Então, aqui eu tenho o códon 1, depois na sequência, os próximos 3, o códon 2, depois na sequência, o códon 3 e assim por diante. Então, a cada trinca, a cada sequência de 3 bases nitrogenadas no RNA, eu tenho um códon. E cada códon vai codificar um aminoácido diferente. Então, por exemplo, GCU, que é este primeiro códon, codifica alanina, um aminoácido. ACG codifica treonina, outro aminoácido. GAC codifica glutamato, outro aminoácido, e assim por diante. Então, como que o meu corpo sabe qual deve ser a sequência de aminoácidos daquela proteína? Pela sequência de bases nitrogenadas do RNA, que veio lá do DNA. Então, percebam que, no final das contas, quem comanda a produção proteica é o DNA. O RNA, ele é só um intermediário, por isso que ele chama RNA mensageiro. É como se ele carregasse uma mensagem do DNA à proteína. Gente, aqui nessa tabela tem todos os códons que codificam todos os aminoácidos. Vocês não precisam decorar essa tabela, tá? Se eu pedir alguma coisa, algum exercício sobre este assunto, vocês podem consultar esta tabela. Então, vejam aqui, ó, por exemplo, numa sequência de 3 uracilas, eu tenho a fenilanina, que é um aminoácido que pode ser representado só pela letra F, tá? É o símbolo de fenilanina. Em vez de escrever fenilanina, pode colocar só a letra F. Cada aminoácido tem o seu código. Então, 3 uracilas ou
2 uracilas mais uma citosina também codifica a fenilanina. Aí aqui eu tenho a leucina, uracila, uracila, adenina, codifica a leucina também. Aqui, uracila, uracila, guanina, codifica a leucina. E assim por diante. Então, vejam que cada aminoácido é codificado por um códon diferente. O que é esse códon? É um trio, é uma sequência de 3 bases consecutivas lá da minha fita de RNA mensageiro. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês separem é o seguinte, por exemplo, aqui, ó, o aminoácido serina. O aminoácido serina pode ser codificado por todos esses códons. Então, eu tenho 4 códons que codificam o mesmo aminoácido. Isso acontece porque, eventualmente, se ocorre a mudança de uma base nitrogenada, então a última base nitrogenada, ela pode ser uracila, citosina, adenina ou guanina. Se ocorrer a mudança da última base nitrogenada, isso não compromete a formação da minha proteína. Então, mesmo ocorrendo a mudança da última base nitrogenada, ainda assim eu tenho o aminoácido serina. Por isso que a gente fala que o código genético ele é degenerado. Isso significa que vários códons diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. Então, vejam aqui a prolina. Todos esses 4 códons aqui vão codificar este mesmo aminoácido, que é a prolina, e assim por diante. E aí, geralmente, a letra do aminoácido é a inicial. Então, no caso da prolina é P, no caso da serina é S. Geralmente, mas não necessariamente. Então, vejam aqui, ó, a tirosina é um aminoácido cujo símbolo é Y, né? A glutamina é um aminoácido cujo símbolo é Q. Então, não necessariamente o símbolo vai ser a inicial. Mais uma vez, não se preocupem, tá? Eu não quero que vocês decorem essa tabela, eu só quero que vocês entendam que numa sequência de 3 bases nitrogenadas na fita de RNA mensageiro, eu tenho código para um aminoácido que vai compor aquela proteína. Bom, e até agora eu só falei para vocês do RNA mensageiro, né? Que é aquele RNA que carrega uma mensagem do DNA para que ocorra a tradução de uma proteína. Mas existe um outro tipo de RNA chamado RNA transportador. Eu posso representar assim, tá? Como um tRNA, só para diferenciar do mRNA, que é o RNA mensageiro. Qual é a função deste RNA transportador? Então, é uma molécula como se fosse um RNA mensageiro, né? Também é feito de nucleotídeos, mas tem esse formato aqui, ó, como se fosse um trevo. Tem o formato de uma folha de trevo. Esta molécula, o RNA transportador, é o grande responsável pela leitura dos códigos do RNA mensageiro. É o RNA transportador que vai ler os códons que estão lá no RNA mensageiro e este RNA transportador é que tem o aminoácido referente àquele códon. Então, vou explicar melhor como isso acontece. Então, vejam aqui, ó, eu tenho uma sequência de RNA mensageiro, eu vou representar só um códon, mas tem vários códons, né? Então, aqui eu tenho uma sequência, uma trinca, uracila, uracila e citosina. Este RNA transportador, ele reconhece este códon, então existem vários tipos, né, de RNAs transportadores. Esse aqui reconhece este códon e ele traz aqui na sua extremidade o aminoácido associado a este códon. Então vejam aqui, ó, eu tenho um RNA mensageiro, a minha fita de RNA mensageiro, e aqui eu tenho um códon. Este códon é guanina, citosina, citosina. Esse aqui é o RNA transportador.
Como que o RNA transportador reconhece este códon? O RNA transportador traz o que a gente chama de anticódon. Então, se aqui é guanina, citosina, citosina, o RNA transportador traz o anticódon de acordo com o pareamento de bases. Então, o anticódon do RNA transportador vai ser citosina, guanina e guanina. Por quê? Guanina liga com citosina, citosina liga com guanina e citosina liga com guanina. Bom, se esse aqui é o códon, guanina, citosina, citosina, eu vou lá naquela minha tabela. Qual é o aminoácido referente a este códon? É a alanina. Então, este RNA transportador que se pareia com este códon, ele traz o aminoácido alanina. Cada RNA transportador tem lá o seu aminoácido específico, de acordo com o códon da fita de RNA mensageiro. Aqui nessa tabela, a gente tem o pareamento de bases entre códon do RNA mensageiro e anticódon do RNA transportador. Então, é aquela mesma regra, né? Se no RNA mensageiro tem uma adenina, quem vai se ligar no RNA transportador é a uracila. Adenina liga com uracila. Só para lembrar, o RNA transportador também não tem timina, tá? RNA nunca tem timina, é sempre uracila. No RNA mensageiro, citosina liga com guanina no RNA transportador. Guanina liga com citosina e a uracila liga com a adenina. Então, é o mesmo princípio do pareamento de bases, só que agora a gente está falando do pareamento de bases entre os códons do RNA mensageiro e anticódons do RNA transportador. Se aqui no códon é sempre uma trinca, é sempre um trio de bases nitrogenadas, no RNA transportador também. Sempre vai ser uma trinca, sempre vai ser um trio de bases nitrogenadas. Então, o anticódon aqui do RNA transportador, então vejam aqui, é o anticódon do RNA transportador, ele vai se parear com os códons do RNA mensageiro. Aqui no RNA mensageiro, uracila, no RNA transportador, vai se ligar a uma adenina. Aqui no RNA mensageiro, guanina, aqui no transportador, citosina. E aqui, novamente, a guanina se liga com a citosina. E este RNA transportador, ele traz esse aminoácido aqui. Então, aqui a gente tem a fórmula química do aminoácido. Como eu faço para saber qual é este aminoácido deste RNA transportador? Então, eu tenho que olhar o códon é UGG. Aí eu vou lá naquela minha tabela e vejo, este códon codifica qual aminoácido? Bom, então vamos procurar aqui nessa tabela o GG. O GG é uracila guanina guanina. Lá no meu RNA mensageiro tinha este códon aqui, o GG. Bom, o GG codifica o aminoácido triptofano, né? Aminoácido triptofano, o símbolo é a letra W. Então, cada códon tem lá o seu aminoácido. E aí, conforme os aminoácidos forem sendo acrescentados, vai ocorrendo a formação da proteína. E a formação da proteína acontece nos ribossomos. Já vimos várias vezes essa organela. Então, os ribossomos são organelas que estão lá perto do núcleo. A gente viu nas nossas primeiras aulas que os ribossomos, eles estão no retículo endoplasmático rugoso. Então, o RNA, uma vez produzido lá no núcleo, ele sai do núcleo e vai para o ribossomo. E lá no ribossomo é que vai acontecer esse mecanismo de síntese proteica. Esse slide aqui é só para vocês lembrarem da localização dos ribossomos. Então, aqui está o núcleo, né? Onde o RNA é transcrito. O RNA, ele sai do núcleo através dos poros nucleares e vai lá para os ribossomos, que são essas bolinhas que estão aqui. Nos ribossomos é que ocorre o processo de tradução. Nos ribossomos é que acontece o processo de síntese proteica.
Então, voltando àquela imagem anterior, é que a gente tem uma figura ampliada dos ribossomos. A gente tem vários ribossomos nas nossas células, dependendo da célula mais, dependendo da célula menos, depende da necessidade de produção de proteínas daquela célula, mas basicamente o RNA ele entra no ribossomo para que o processo de tradução ocorra. O ribossomo, ele é dividido em duas subunidades, uma subunidade maior, que é a subunidade de cima, e uma subunidade menor, que é a subunidade de baixo. O RNA transportador, ele fica aqui dentro do ribossomo, né? Porque se é o RNA transportador, que é o intermediário para a produção de proteína, e o local de produção é o ribossomo, então o RNA transportador, ele fica guardado aqui dentro dessa organela. Essa subunidade menor aqui do ribossomo tem como função parear os anticódons do RNA transportador com os códons do RNA mensageiro. Então, o RNA transportador, ele está aqui dentro do ribossomo. Essa subunidade menor é que faz a união entre o RNA transportador e o RNA mensageiro. Já a função dessa subunidade maior é catalisar os aminoácidos. Então, cada aminoácido, eles serão unidos por ligações covalentes, né, que são as ligações peptídicas. E esses aminoácidos, eles vão formando a proteína. Quem faz a união destes aminoácidos é justamente a subunidade maior, a subunidade grande aqui do ribossomo. Nessa imagem, a gente tem aqui o ribossomo, que é isso aqui em marrom, a fita de RNA mensageiro, que é isso aqui em vermelho. Então, vejam que o ribossomo traz o RNA transportador. E aí, o RNA transportador, de acordo com os códons, vai pareando os seus anticódons e trazendo o seu aminoácido. E aí, o ribossomo vai deslizando pelo RNA mensageiro, sempre a partir do lado 5' em direção ao sentido 3', e aí vai formando a junção dos aminoácidos e, consequentemente, a produção da proteína. Então, o ribossomo se associa ao RNA mensageiro próximo à região 5', e aí, conforme o RNA mensageiro vai tendo lá os seus códons, o ribossomo traz o RNA transportador específico, que tem lá os anticódons específicos com os aminoácidos específicos. Um códon por vez, usando os RNAs transportadores como intermediadores desse processo. E aí, conforme os aminoácidos vão sendo adicionados, vai sendo formada a proteína. Então, vejam, ó, conforme o ribossomo vai deslizando, os RNAs transportadores, eles vão trazendo os aminoácidos. E aí, a proteína vai se formando. E aí, quando a síntese proteica está pronta, né, está terminada, o ribossomo, ele sai daqui, né? Então, esse ribossomo, ele sai da fita de RNA mensageiro e pronto, a proteína está formada. Então, vejam aqui, ó, no processo final, eu tenho aqui uma proteína com a sua cadeia de aminoácidos, primeiro na sua estrutura primária, né, e depois ela vai se enovelando e finalmente assume a sua estrutura terciária. No caso, a terciária, mas a gente viu que também poderia ser a quaternária, se tiver duas ou mais cadeias polipeptídicas. Uma coisa muito importante é a seguinte: como o ribossomo sabe que ele tem que começar o mecanismo de tradução e como o ribossomo sabe que ele tem que parar o mecanismo de tradução. Então, conforme o ribossomo vai lá deslizando pela fita de RNA mensageiro, ele começa o mecanismo de tradução quando ele encontra o que a gente chama de start códon. Start códon é essa sequência aqui, ó: adenina, uracila e guanina. Se eu for lá naquela minha tabela, eu vou ver que essa sequência aqui, ó, este códon codifica
o aminoácido metionina. Então, toda proteína sempre começa com aminoácido metionina. Depois, no processo de tradução, depois que ocorre a produção de proteína, pode ser que esse aminoácido seja removido. Mas, no começo, todas as proteínas têm a metionina. Este é o start codon. Então, quando o ribossomo encontra o G, quando o ribossomo encontra o start codon, ele começa o processo de tradução. E aí, a tradução vai acontecendo, né? Sempre em trinca, cada códon uma trinca. E, finalmente, quando o ribossomo encontra um stop codon, ele para o processo de produção. E isso significa que a minha proteína está formada. Quais são os stop codons? São 3 possíveis. O GA, que é uracila, guanina e adenina. O AA, que é uracila, adenina e adenina. E o AG, que é uracila, adenina, guanina. Estes stop codons, eles sinalizam para o ribossomo que acabou, que não precisa mais fazer a tradução proteica, porque a proteína já está pronta, já está formada. Estes stop codons, eles não codificam nenhum aminoácido, tá? Então, o AUG sim codifica a metionina, que é o start codon, mas o stop codon, eles só sinalizam para o ribossomo parar de fazer a tradução. Não tem mais nenhum aminoácido. Aqui, só para mostrar para vocês, né? A gente tem o AA e o AG, que são os códons de parada. E a gente tem também o start codon, que no caso é a metionina, AUG start codon ou códon de iniciação. E aqui, ó, o GA também é o códon de parada. Vejam que não codifica nenhum aminoácido. Gente, então é assim que a informação genética passa desde o gene que está lá no nosso DNA para o RNA mensageiro para a produção de uma proteína. O que diferencia as nossas células, o que diferencia a espécie humana, o que diferencia os seres humanos é o conteúdo proteico. E as nossas proteínas vêm do nosso DNA. E isso acontece através de todos esses mecanismos que a gente viu hoje e que a gente viu nas nossas últimas aulas. Essa é a base da nossa vida, é isso que determina todas as nossas características. Todas as nossas características são determinadas primeiro pelo gene que está lá no nosso DNA, depois pela transcrição deste gene e depois, finalmente, pela tradução deste gene em uma proteína.